Muito bem, vamos agora ao assunto de funções trigonométricas. Já houve uma aula de matemática já falando sobre trigonometria, né? Alguns princípios da trigonometria. Só que essa relação, né, trigonométrica, elas podem ser aplicadas também ao conceito de função, tá? Ou seja, como que nós vamos gerar, como é que vai ser gerado valores a partir das funções trigonométricas, que nós já vimos ali como é que elas funcionam, quais são as suas fórmulas, né? Como é que ela funciona no círculo trigonométrico. Uma breve revisão, né? A trigonometria ela é baseada em valores de projeção em relação a um ângulo percorrido dentro de um círculo. Então nós temos um eixo aonde no centro aqui, né, na origem do nosso eixo, nós temos o nosso círculo trigonométrico. Considerando aqui o ângulo zero, ou seja, ângulo nenhum, nós começamos a fazer, né, percorrer uma distância angular a partir dessa origem. Esse é o nosso ângulo. E aí as relações, né, a trigonometria, as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, serão valores baseados nesse ângulo aqui em função de um triângulo gerado a partir desse ângulo, né? Então, ó, nós temos essa projeção desse ângulo, né? Que em função dessa abertura, a altura do valor do ângulo até o eixo, né? Na verdade, a gente projeta, né? Para analisar direitinho, faz uma projeção dele no eixo y. Isso aqui vai ser o valor da função seno, que é uma das funções trigonométricas. Assim como a projeção no eixo x em relação ao ângulo feito vai ser a minha função cosseno, tá? E a tangente? Aonde fica a tangente? A tangente é um eixo que existe aqui, que justamente ela passa tangente, né? Ou seja, ela encosta em um único ponto na circunferência, tá? Ela encosta em um único ponto. Ela tangencia. Isso é o sentido de tangenciar, tá? Aqui na origem. E o valor da tangente, ela vai ser determinado a partir da projeção do segmento que forma o ângulo, né? Aqui vai ser o nosso valor da tangente. O interessante é que todos os valores de seno e cosseno, o máximo que vai se chegar é ao valor 1. O valor máximo da função seno e cosseno vai ser 1. Por quê? Porque o círculo trigonométrico ele é fundamentado em uma circunferência de raio 1, né? Por exemplo, assim, então o cosseno do ângulo zero, imagina o ângulo zero, né? Ou seja, um ângulo que não foi nem aberto, ele está aqui na origem. Qual é a projeção dele no eixo x? É o próprio raio da circunferência. E o raio vale 1. Aqui é a medida zero, né? De distância. Aqui vale 1, tá? E o seno? O seno, essa barrinha aqui azul, que é a projeção no eixo y, para o valor do ângulo 1, o seno de 0 vale 0. Ou seja, não houve projeção nenhuma para o seno quando eu estou no ângulo 0. A mesma coisa para a tangente, ângulo 0. Agora, conforme o meu ângulo vai aumentando, né? Meu ângulo vai aumentando, a minha função cosseno vai diminuindo enquanto eu vou caminhando para o 90 e a minha função seno ela vai aumentando conforme eu vou caminhando aqui para o 90, tá? Isso é só uma revisão.
ok? Só uma pequena revisão. Interessante é que a tangente, ela vem para o zero, e a tangente, ela vai assumindo valores que são maiores do que 1, tá? A tangente, opa, errei aqui. A tangente, ela chega a valores, aqui seria 1, né? O raio da circunferência é 1. Aqui seria 1. Quando ele passa desse ângulo, ele vai para valores bem maiores do que 1, chegando até o infinito. Só que quando estamos em 90 graus, o que é a tangente? É o ponto, né? É o ponto em que o meu ângulo encosta a minha reta de referência à tangente. Se eu estou com 90 graus, ele nunca vai encostar na reta tangente. Então, a tangente de 90, ela simplesmente não existe, tá? Ok? Que ela vai aumentando, aumentando, passa do 1, vai aumentando, vai chegar até o infinito, só que para o valor de 90 graus, a tangente não existe, ok? Só para a gente entender um pouquinho aqui o funcionamento, né, da função seno, cosseno e tangente, tá? Uma pequena revisão. Bom, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui, agora vamos falar sobre o conceito de radiano. Nós estamos mais acostumados a medir os ângulos em graus, certo? 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus, os principais ângulos, né? Depois do 90, né? É só ir caminhando na mesma proporção, né? 90 mais 30, 120, né? E aqui no meio, 135. No meio que eu digo no meio do quadrante, tá? E depois, aqui, 150. Tudo graus, tá? Então, medidas de ângulos em graus. 30, 45, 60, 90, 120, tá? Tudo isso medida de abertura entre, né, dois segmentos que formam o ângulo, ok? Só que na trigonometria costuma-se usar uma outra medida, que é uma medida de radiano, ou radianos, né? Que é uma medida também de abertura entre dois segmentos que têm aqui a mesma origem. E o radiano é o seguinte, o radiano é uma medida aonde esse arco aqui, essa curvatura, que o nome disso é arco, quando essa distância aqui for a mesma do raio da circunferência, chamamos isso aqui de um radiano. Tá? É isso. De forma que nós temos agora uma medida de abertura, tá? E essa medida de abertura faz a mesma coisa que o grau faz, a medida em graus, tá? Porém, em radianos, nós vamos ter uma outra unidade, simplesmente isso, uma outra unidade, tá? O mais importante é você entender o seguinte, que a relação de radianos para grau, né, é a seguinte: uma volta completa em graus vale quanto? 360 graus, certo? Uma volta completa. Em radianos, nós vamos chamar de 2π radianos. Opa! Botando a unidade. 2π radianos vai ser o valor de uma volta completa. Então, a partir disso, nós teremos as medidas, né, baseadas nesse conceitozinho do π, ok? Então, aqui, ó, meia volta, né, considerando aqui a origem, meia volta, um arco da metade da circunferência. Se a volta completa são 2π, metade será π.
ok? Então a gente precisa ter esse entendimento da tradução de graus para radianos. Então é o seguinte, ó, 2π vale 360 graus. Π vale 180 graus, tá? E 90 aqui será o quê? Π sobre 2, equivale a 90 graus, tá? Então precisamos ter esse entendimento, porque os conceitos aparecerão, né, a simbologia para estudarmos funções trigonométricas quase sempre, tá? Vai ser em medida de π radiano. Pode aparecer em graus também, tá? Mas é bem comum termos essa nomenclatura em medida de radianos, que vai usar a simbologia em função do π, ok? Então tá, vamos dar continuidade.